História enviada por um seguidor. Meu marido abandonou a mim e a minha filha para ficar com outra. Meu nome é Dolores, eu moro nos Estados Unidos. Eu era uma mãe que cuidava da minha querida filha Débora e também fui uma esposa devotada durante o meu casamento com Mauro, meu primeiro marido que conheci na adolescência, um amor de juventude que logo iria me decepcionar, até que tudo isso desmoronou um dia e meu matrimônio foi para o lixo. Tudo isso ocorreu bem antes da história que vou narrar agora. Alguns anos antes, meu ex-marido Mauro, com quem eu fui casada durante 11 anos, conheceu no seu ambiente de trabalho uma amante chamada Pamela, com quem ele viveu em segredo um romance tórrido durante um tempo debaixo do meu nariz, e eu, tonta, acreditando estar com o verdadeiro amor da minha vida, logo veria tudo se converter em farrapos. Quando ele me confessou a sua traição de livre e espontânea vontade, eu fiquei decepcionada. Ele admitiu sua infidelidade sem o mínimo de vergonha ou arrependimento, ele estava louco por essa mulher, a Pamela. Ele teve o descaramento de me pedir o divórcio e foi viver com Pamela, com quem teve 2 filhos bastardos frutos da sua traição, chamados Maurício e Samuel. A traição e o divórcio me abalaram emocionalmente e tudo o que eu acreditava foi destruído sem o menor remorso ou peso na consciência. Eu perguntava a mim mesma onde foi que eu errei para receber tudo isso. Mas eu decidi que não deixaria isso me destruir, e eu tinha uma filha para cuidar. Durante muito tempo, eu fiquei em pé de guerra com Mauro por não pagar a pensão alimentícia da nossa filha, até que eu decidi tomar uma atitude e o denunciei à polícia, para fazer justiça por minha amada filha e ao menos conseguir o amparo dele e suas obrigações como pai. Isso não foi nada fácil, eu lutei muito para conseguir o que eu queria. Após conseguir entrar em um acordo justo comigo e para não ir para a cadeia, ele decidiu pagar a pensão da nossa filha, mas desse dia em diante, Mauro, por ter de pagar a pensão de Débora de muita má vontade e a contragosto, rejeitou a nossa filha e não a visitava, nem mesmo nos finais de semana ou datas comemorativas como Natal ou aniversário, reuniões de escola, festividades comemorativas, nada. Mauro praticamente jogou a nossa filha para escanteio, como se a menina tivesse culpa dos seus fracassos e infortúnios, embora minha filha sentisse a falta de seu pai. Mas Mauro, aquele descarado, tinha toda a sua atenção voltada para Pamela, Maurício e Samuel. Ele era um bom pai para seus filhos e um pai ausente para Débora, que para ele parecia que nem existia, nossa filha não passava de um adorno ou objeto decorativo. Eu não vou mentir, confesso que eu detestava aqueles meninos, já que eles eram frutos da infidelidade de Mauro e Pamela, e por isso associei esses meninos a essa sujeira toda que destruiu o meu casamento. Um dia em que eu estava saindo da escola com a minha filha, que já tinha 12 anos nessa época, nós vimos Mauro e seus filhos na praça da cidade se divertindo com aqueles meninos como se fosse o paizão do ano ou o paizão herói. Eu não consegui me segurar e controlar as minhas emoções. Com toda a minha raiva dentro da minha alma e coração, digo a Mauro com fúria, bravo. Muito bravo. O paizão do ano. Você dá atenção a esses meninos, mas ignora a sua filha. Lógico. O que esperar de um homem fraco que me trocou por uma amante e constituiu família com ela? Você realmente não vale nada mesmo, Mauro, seu infiel. Você realmente é um ridículo e tonto. E, irritado com minhas palavras, Mauro diz para mim com o rosto vermelho de raiva e indignação, como se tivesse razão para ficar indignado com a verdade que eu dizia na cara dele, escute aqui. A gente não escolhe quando a gente se apaixona, simplesmente ocorre, e Pamela e meus filhos não têm culpa disso. Se tiver que descontar a sua raiva da minha infidelidade, desconte em mim e não neles. Não precisa dizer essas coisas e ofender os meus filhos. Eles não têm nada a ver com essa história e eles não têm culpa nenhuma do nosso casamento ter acabado. Eu já não pago a pensão da Débora até ela completar 18 anos? O que mais você quer de mim? Viva a sua miserável vida e deixe eu viver a minha vida com Pamela e os meus filhos. Eu não tenho mais nada a ver com essa história. E eu, indignada, disse àquele sujeito sem honra, escute-me agora, Mauro. A sua filha necessita de um pouco da sua atenção. O que custa você tirar um dia para dar atenção à sua filha? Esses meninos são tão importantes assim que não pode tirar um momento do seu dia para ficar ao lado da nossa filha? Mas Mauro me disse que não tinha tempo, que ele tinha uma família de verdade e que os seus filhos eram dignos da sua atenção, e a Débora só merecia as migalhas. E que eu deveria ficar quieta na minha e cuidar da Débora. E Mauro, em um certo momento de deboche comigo, diz na minha cara, escuta, Dolores. Por que não se casa de novo e me deixa em paz? Talvez assim as coisas melhorem para você, porque eu não te amo mais. E se temos alguma ligação, é apenas a Débora e mais nada. Você não é mais nada para mim e não significa mais nada para mim. Você é passado, sua louca menopáusica. Eu fiquei indignada com as palavras de Mauro, com raiva nos olhos, eu digo, se eu tiver que casar novamente, tomara que seja com um homem de verdade e não um covarde traiçoeiro como você. Eu prefiro ser vista como uma louca menopáusica do que uma infiel. Eu pelo menos amo a nossa filha, já esses bastardos frutos de traição, fica com eles, seu miserável sem coração. Adeus e seja feliz, Mauro. Eu e Débora saímos dali de mãos dadas, depois daquela discussão acalorada com Mauro naquela praça. Débora se sentia muito rejeitada com a indiferença de seu pai em relação a ela, enquanto seus meio-irmãos tinham toda a atenção, carinho e respeito dele. Parece que ir à justiça e buscar proteção e amparo para nossos filhos é um crime, pelo menos na visão do canalha do Mauro, era o que ele pensava.
E agora repudia nossa filha porque eu decidi lutar por ela, que sujeito mais canalha, difícil acreditar que esse homem um dia foi casado comigo, um passado que eu desejo do fundo do coração apagar da minha vida. Em um dia em que eu estava na cozinha fazendo uma torta para a sobremesa, eu precisei me retirar por um momento e, por um descuido meu, Débora viu meu celular em cima da mesa. Eu não tinha notado que esqueci o celular ali e, por curiosidade, Débora decidiu olhar o que tanto eu acessava na internet. Ela percebeu e descobriu que eu vasculhava as redes sociais de Mauro, para seu desgosto e tristeza. Ela notou que seu pai posava de forma feliz e animada com Pamela e seus filhos, Maurício e Samuel, os irmãos dela. Isso deixou a jovem Débora muito chateada e triste. Minha filha estava chorando de tristeza com a visão de seu pai feliz com outra família e indiferente com ela. E quando eu voltei com os ingredientes e vi minha filha olhando o meu celular, eu, muito apreensiva com o que ela descobriu, eu disse: minha querida, o que você está olhando no meu celular? E por que você está triste? Qual é o motivo dessa tristeza em seus olhos? Minha querida do meu coração. E Débora, triste, me respondeu com voz embargada: mãe, não precisa disfarçar para mim. Não quero fingimento e mentira. Me diga a verdade. O papai nunca me amou e nunca me quis. Vi que a senhora olha as redes sociais dele. Eu já sei que ele prefere esses meninos a mim. Não precisa de falsidade e hipocrisia comigo. Seja sincera e verdadeira. Mãezinha, eu não quero mentiras e falsidades. Eu quero a verdade. E eu, ao ver a tristeza nos olhos da minha filha, disse: meu amor, o seu pai nunca esteve aqui. Apesar de estar ressentida com ele. Eu não quero que você sofra, minha filha. Nessa vida, o mundo dá voltas. Já é o bastante aquele imbecil pagar a sua pensão. Então, fique tranquila. Você pode não ter um pai presente, mas você tem uma mãe que te ama muito e sempre vai estar ao seu lado. E assim Débora entendeu a situação, e ela decidiu seguir em frente comigo, enxugando as lágrimas de seus olhos, ela me respondeu: mãe, sempre estarei do seu lado. Nunca vou te deixar de lado. Só desejo que sempre esteja comigo até onde a vida nos permitir e o destino também. E assim eu e minha filha fomos seguindo nossas vidas. Eu dei o máximo de mim para tornar minha amada filha uma pessoa de bem. Cada sacrifício, esforço e dedicação da minha parte valeu a pena. E, à medida que Débora foi ficando mais velha, eu contei a verdade para minha filha e o motivo da separação do seu pai, da traição e do caso que ele teve com Pamela. Minha filha ficou indignada com a atitude de seu pai e, desse dia em diante, Débora passou a chamá-lo de descarado, infiel, traidor e outros apelidos. Eu não censurei a atitude de Débora, pois ela tinha todos os motivos para agir assim. Minha filha pensou em processar Mauro na justiça por essa negligência e abandono por parte dele. E eu não reprovei e nem aprovei, eu decidi apoiar a minha filha caso ela tomasse essa decisão. Os anos foram passando e, quando Débora completou 18 anos, já tinha terminado a escola e, com todo o sacrifício da minha parte e esforço dedicados, Débora entrou em uma faculdade, para alívio de Mauro, que finalmente estava livre da obrigação de pagar pensão a Débora, já que ela tinha completado a sua maioridade. E agora aquele paspalho pensou que finalmente poderia ter o dinheiro necessário para viver sua vida com Pamela e seus filhos. Eles imaginavam que teriam a vida confortável que tanto desejavam, livres de mim e da minha filha. Mas eu estava determinada a cobrar manutenção para minha filha para pagar a faculdade dela, eu não deixaria Mauro ficar livre das suas obrigações assim de forma tão fácil e muito menos de mão beijada. Eu e Débora fomos pessoalmente falar com ele. Mas, quando nós chegamos à casa de Mauro, nós duas nos deparamos com uma terrível surpresa que nunca poderíamos imaginar que aconteceria. Eu bati na porta e, para nossa surpresa, nós vimos que uma nova família estava ocupando aquela casa e nos atenderam muito bem. Eles foram educados comigo e com a minha filha Débora. E eu perguntei para a dona da casa e seu marido com tom educado: com licença. Sabe me dizer o que aconteceu com os antigos donos dessa casa que moravam aqui? Mauro e Pamela. O que foi deles? O casal disse que os conhecia, mas eles venderam a casa e esse novo casal e seu filho compraram a casa de Mauro e Pamela, e eles pareciam muito apressados para vender a casa e se mudar dali o mais rápido possível. Essa nova família era os novos donos dessa casa. Acontece que Mauro e Pamela, junto com os filhos, decidiram se mudar daquela cidade e se ver livres da sombra de mim e Débora. E sim, Mauro, Pamela e seus 2 filhos bastardos fugiram. E o paradeiro deles é desconhecido. E, quando minha filha e eu fomos ver as redes sociais de Mauro, vimos que tinha sumido tudo. Mesmo as redes sociais de Maurício e Samuel. Aquilo foi uma decepção para Débora, ela não podia imaginar que seu pai estava agindo daquela maneira tão narcisista e egoísta assim. Mas com a minha ajuda, e procurando juntar os cacos que estava a vida da minha filha, Débora foi para a faculdade, com muito sacrifício da minha parte e esforço, Débora estudou, se esforçou e lutou com tudo, e após os anos de sacrifícios da faculdade e a conclusão do curso, ela se tornou uma médica, para minha alegria em ver minha filha usando o seu jaleco branco de médica, e para minha alegria maior ainda, não demorou muito para minha filha trabalhar, o que a fazia se sentir muito feliz. E realizada.
Débora não fez questão de saber mais nada de seu pai e de seus irmãos, já que a fuga de Mauro acabou destruindo toda e qualquer boa impressão que Débora tinha de seu pai. Mauro praticamente tinha destruído qualquer esperança de reconciliação com Débora. E, com muito esforço e dedicação, ela recompensou todo o sacrifício que fiz por ela e tudo o que ela fez para alcançar seu sucesso. Eu estava contente com o caminho que seguia minha filha. Em um dia, Débora conhece um jovem médico com quem iniciou um relacionamento. O seu nome era André, e eu fiquei contente em ver que minha filha, de uma menina, agora estava se convertendo em mulher. E em um belo dia, o médico decide se declarar a Débora e ela parece corresponder. Eles ficam se conhecendo e procuram criar vínculos um com o outro. Eu estava aprovando essa relação da minha filha com o jovem que se mostra ser um bom rapaz. Ele era educado, gentil, carismático e muito atencioso. Eu estava feliz com a felicidade da minha filha. André era educado comigo e me tratava mais como se eu fosse uma mãe do que uma sogra. Com 6 anos de relação, e a minha bênção como mãe dada ao casal, Débora e André se casam na igreja e prometem viver juntos um com o outro para todo sempre. O casal me visitava quase todos os dias e nunca me deixava de lado. A família de André também era bem próxima a mim. Não demorou para Débora ficar grávida e teve um lindo casal de gêmeos, um menino e uma menina. A felicidade deles para mim era tanta que eu sorria de felicidade e disse para mim mesma: agora posso morrer em paz. Minha filha está encaminhada e seguindo em frente. Obrigado, meu Deus. Mas Débora, ouvindo isso, pois eu falava e escutava através da porta, ela veio até mim e disse, rindo: calma, minha querida mãe. Não se apresse em me deixar. Você foi uma grande mãe e precisa ser uma grande avó para seus netos. Eu e minha filha nos abraçamos. André até me apresentou um tio seu que, segundo ele, estava interessado em me conhecer. Mas eu não acreditava que poderia me relacionar de novo. Depois da decepção com Mauro, fiquei com medo de me machucar novamente. Mas esse tio de André se apresentou a mim. Seu nome era Felipe, um homem viúvo com 3 filhos, 50 anos de idade, muito bonito e bem conservado. Eu já estava com 45 anos e me considerava velha demais para ter um relacionamento. Até os filhos de Felipe ficavam bancando o cupido comigo, tentando me convencer a iniciar um romance com o pai deles. De forma gentil e educada, rejeitava as investidas de Felipe. Ele procurava respeitar o meu espaço e a minha individualidade, mas ele não desistia. Em um dia em que ele me convidou para um almoço de família em sua casa, eu, muito emocionada com o seu pedido, aceitei. E na varanda da casa de Felipe, nós fomos conversar a sós e ele me perguntou de forma direta, mas educada e gentil: Dolores, eu te acho linda, maravilhosa e incrível. Por que você não quer me dar uma chance de me conhecer e procurar entender que eu estou apaixonado de verdade? Eu te amo, Dolores. Eu fiquei fascinada com as palavras de Felipe. Então, vendo a sinceridade nos seus olhos, eu decidi me abrir com ele. Eu contei tudo da minha vida passada, do meu casamento com Mauro, sua traição e infidelidade e a rejeição com a nossa filha. Felipe ficou comovido com a minha história, vendo uma expressão genuína em seu rosto e nos seus olhos. Felipe me respondeu: Dolores, que batalha você passou? Esse tal de Mauro é um completo fracassado e um perdedor. Acredite, Dolores, se me der uma chance, te garanto que você não vai se arrepender. Até os meus filhos estão torcendo para você formar um par comigo e eles gostam muito de você. Seria bom você pensar que ainda pode viver uma felicidade genuína. Eu te prometo que não serei um Mauro na sua vida e nem vou te decepcionar. Eu te amo e eu quero ir com você até o fim do mundo. Eu fiquei admirada com as palavras de Felipe, então eu decidi aceitar o pedido dele e iniciamos um romance, para a felicidade de André, o meu genro e sobrinho de Felipe, e dos primos, filhos de Felipe, que estavam contentes com a nova união. De sogra, acabei me convertendo em tia do meu genro. Um dia inesperado. Felipe decidiu se ajoelhar diante de mim em um evento em família, tirou uma caixinha e me mostrou um lindo anel, e de joelhos e com um sorriso no rosto me disse: Dolores, você quer casar comigo? Ser a minha esposa e viver o resto da vida comigo? Ser felizes de verdade até que a morte nos separe? Emocionada, eu aceitei o pedido de Felipe. Mesmo com a minha idade, ele me fazia sentir amada, valorizada e respeitada. E, com alguns meses de preparação, nós nos casamos, para a alegria da nossa família, que agora estava ainda mais estendida. Felipe era um verdadeiro homem e seus filhos me tratavam como uma verdadeira mãe. Débora e André viam a minha felicidade e desejavam que eu fosse feliz. Felipe passou a se considerar, além de tio-avô, um avô legítimo para meus netos. Ele os tratava com muito carinho e amor, bem diferente do canalha do Mauro, que nem para conhecer os netos se manifestou. Mas a vida logo iria fazer uma surpresa que nem mesmo eu poderia imaginar. Em um dia, Débora e André tiveram que fazer uma viagem importante para uma conferência médica em outra cidade. Eu e Felipe ficamos cuidando dos nossos netos. E agora vou contar algo que Débora me contou depois que ela voltou desse congresso de medicina que ela foi nessa cidade. Débora e André se hospedaram em um hotel chique nessa cidade, mas em um dia minha filha decidiu sair do hotel para dar uma volta e, com classe e elegância, Débora estava andando pela rua.
Quando, por ironia da vida, Débora vê seu pai Mauro, sua madrasta Pamela e seus irmãos Maurício e Samuel vendendo suco e cachorro-quente na rua. Aquela cidade era o destino de fuga do canalha do Mauro, a biscate da Pamela e daqueles bastardos do Maurício e Samuel. Ela simplesmente passou por eles e os ignorou. Mas os quatro, segundo o relato de Débora quando ela me contou isso, ficaram chocados ao ver Débora firme e bem-sucedida. Os quatro até esconderam suas caras debaixo dos gorros de tanta vergonha e se sentiram constrangidos com a visão da minha filha expressando seu glamour, sucesso e vitória na vida, graças a mim e ao meu apoio. E, pelo visto, nem tudo deu certo para eles. Acontece que Mauro e Pamela tiveram prejuízos com sua fuga, tiveram que pagar dívidas após Mauro perder o seu emprego, e eles viviam com o medo constante de serem descobertos por mim e pela Débora. Agora viviam de vender cachorro-quente e suco na rua, perderam a nova casa e agora eles pagavam com muito esforço e a pão de ló aluguel em uma pensão barata de quinta categoria, um local medíocre e pobre de subúrbio. Mauro até pensou em se aproximar de nossa filha para tentar conseguir alguma coisa de vantagem pessoal e benefício próprio, mas o orgulho de Mauro falou mais alto e ficou com Pamela e seus filhos, que, mesmo nessa situação deplorável, praticamente no fundo do poço, ficaram juntos. Eles não abandonaram Mauro, eu fiquei admirada com a lealdade deles, mesmo na situação em que se encontravam. E, de fato, Mauro foi um bom pai para Maurício e Samuel, e um péssimo pai para nossa filha, Débora. No seu pensamento, Débora disse, fico grata por ao menos ter pago a pensão alimentícia. E nem preciso te botar na justiça, pois a própria vida já devolveu tudo o que fez comigo e com minha mãe. Ao menos foi um bom pai para esses dois, pois mesmo nessa situação, eles não te abandonaram. Deixarei que a vida faça o resto contigo. E Débora seguiu adiante e não olhou para trás. De fato, aquela família ficou envergonhada ao ver o sucesso e triunfo de Débora e o quanto eles estavam abaixo, sobrevivendo da venda de alimentos na rua. A vida tinha dado uma lição que essa família nunca iria esquecer. Débora tirou aquilo como uma lição e percebeu que não valia a pena ficar mendigando atenção e amor de alguém que nunca esteve para ela, e que não se importava em estar no fundo do poço, caso isso mantivesse eles longe de mim e da minha filha. Então, ela decidiu se afastar de vez do seu pai e deixá-lo viver a sua vida como bem queria. Ela já tinha mim, Dolores, que era o seu maior apoio, seu marido, André, o meu genro, e seus bebês, meus netos, e todos nós já éramos sua melhor fonte de amparo e porto seguro. E também o meu marido Felipe, o tio de André e sogro da minha filha, que também fez de tudo para ser uma figura paterna para minha filha. Lógico que ele nunca substituiria Mauro na vida da minha filha, mas ele fazia de tudo para ser um amigo e uma boa pessoa para minha filha. E não precisava de mais nada. E assim Débora seguiu sua vida profissional ao lado de seu marido André, seus filhos e sua amada mãe, neste caso a verdadeira heroína de toda essa história, eu, Dolores. Quanto a Mauro, Pamela, Maurício e Samuel, seguiam a vida vendendo pelas ruas seus cachorros quentes e sucos, e mesmo com as punições que a vida lhes deu, não demonstraram arrependimento ou remorso, demonstrando ser apenas uma mera casca vazia, junto com Pamela e seus filhos Maurício e Samuel. Eu fiz de tudo pelo nosso casamento, fui fiel, honrada e respeitava Mauro, mas foi ele quem escolheu me trair por sua paixão, mantendo um caso mesmo sendo casado e tendo uma família. Eu entendo que o ser humano é complexo e cheio de rachaduras em seu caráter, eu sei que ninguém é perfeito, mas isso não justifica você jogar sua família fora em nome do suposto amor, que para mim, é mais puro egoísmo que amor genuíno. Mas eu aprendi que devemos seguir em frente, esquecer o passado e não olhar para trás, e conflitos e lutas às vezes são inevitáveis, mesmo que esses conflitos sejam com pessoas próximas. Nunca desista de proteger seus filhos, mesmo que nesse caso seja de uma mãe ou, no meu caso, de um pai negligente, como foi Mauro. Que minha história sirva de inspiração e não para ficar acuada diante do medo e da ameaça de retaliação. Débora estava feliz com o seu marido André e os meus netos, eu estava feliz com Felipe, e Mauro. Bom, esse ainda deve estar pelas ruas com aquela canalha da Pamela e seus filhos bastardos Samuel e Maurício. E eu estou firme e forte. Obrigado a todos que deram atenção à minha história. Sucesso a todos vocês. Moral da história. Não vale a pena você ficar mendigando amor e atenção de quem não está nem aí para você. Siga em frente e deixe para trás aqueles que não te valorizam ou te reconhecem. Como diz nas Sagradas Escrituras, não atire pérolas aos porcos. Valorize aqueles que realmente te amam e querem o seu bem verdadeiramente e se afaste de quem não quer nada contigo e siga em frente.